Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Tarô e Autoconhecimento. Já começo o vídeo agradecendo a quem já é inscrito no nosso canal. Deixe o seu like, bota o dedo no joinha antes de você começar a leitura, porque é a sua maneira de contribuir com o nosso canal, aqui com os vídeos, com o engajamento do YouTube. E todos os inscritos, sem exceção, vocês são incríveis, incríveis, simplesmente incríveis. Porque vocês deixam comentários calorosos, vocês são amorosos, vocês são muito receptivos às nossas leituras desde o início. Eu só tenho a agradecer todo o carinho, toda a dedicação e toda a atenção de vocês aqui no canal, né? Sem vocês, nada disso teria sentido. E é por vocês que a gente vai aumentando e alimentando aqui a quantidade de vídeos e renovando os temas e trazendo aí tudo o que vocês precisam saber na leitura de vocês através do tarô, que é essa nossa ferramenta de autoconhecimento tão bacana e tão maravilhosa. Minha imensa gratidão a cada um de vocês, que a espiritualidade de vocês multiplique as bênçãos na vida de cada um de vocês que assiste e que curte os nossos vídeos aqui do canal, tá certo? Hoje a gente vai fazer uma leitura, né? Aquela leitura de renovação do vídeo para a gente saber pensamentos e sentimentos da sua pessoa amada e as próximas tendências, né? O que essa pessoa pretende aí com você dentro de um futuro próximo, tá certo? Montinho de número 1, a selenita é o cristal. Montinho de número 2, o quartzo rosa é o cristal. Se concentra, se você precisar de mais tempo, pausa o vídeo. É natural que as leituras elas acabem batendo, porque se esse vídeo chegou até você, é porque tem uma mensagem aqui, é porque tem algo para o seu coração, é porque tem algum conselho do tarô que pode te auxiliar, que pode te dar um direcionamento. Porém, a gente sempre fala, né? Energia muda o tempo todo, ainda mais se tratando de relacionamento, quando é a gente e a outra pessoa, né? Então, se por acaso não se conectar com você, com a sua situação, com o seu momento atual, talvez tenha outro vídeo aí mais correlacionado com a sua energia nesse momento, tá certo? A gente sempre gosta de trazer esse esclarecimento inicial. A gente faz as leituras no Wizard Tarot, que é esse tarozinho aqui que a gente ama, e ali a energia da pessoa amada a gente tem no Star Tarot, tá bom? E a gente já vai começar com quem se conectou com o cristal selenita. Vamos ver pensamentos e sentimentos da sua pessoa e próximas atitudes. E aqui é a energia da sua pessoa, tá? Energia da pessoa amada é o Cavaleiro de Ouros. A pessoa amada está bastante conectada no profissional, bastante conectada em novos projetos, em novas perspectivas de trabalho, pode estar fazendo aí uma transição de carreira, pode estar fazendo aí um novo curso, pode estar mudando de área de trabalho, né? Trabalhava numa empresa e agora está indo para outra, abrindo negócios, empreendendo. É uma pessoa que está bastante conectada com a energia do aspecto financeiro, material e profissional. Porém, como a gente está fazendo uma leitura afetiva, né, amorosa, em relação a você, o Cavaleiro de Ouros, que é a energia da sua pessoa amada, é aquela energia do devagar e sempre, né? Pode ver que ele tá até fora do cavalo, é o cavaleiro do tarô que ele não anda no cavalo, ele carrega o próprio cavalo, porque ele tem consciência de que o cavalo dele tá cansado, porque afinal de contas ele demora muito, né? Então, a sua pessoa amada, no sentido de relacionamento, né, com você, ela tá ponderando a situação de vocês, ela tá analisando os prós, os contras, e também para muitos de vocês aqui, é o momento em que ela tá se despertando para um sentimento mais, vamos dizer assim, consistente, para um sentimento mais firme, né, de maior valor, de maior atenção. Então, se até aqui vocês estavam se conhecendo, vocês estavam ficando, vocês estavam naquela coisa de ainda não temos um relacionamento em si,
Agora essa pessoa está sendo despertada para o que ela realmente sente em relação a você. A gente vai saber ali no tarozinho mais sobre isso, né? Mas de pronto, o que a gente tem nessa energia dessa carta é sobre isso. Talvez ela estivesse ainda envolvida pelos aspectos da paixão, da coisa da química, daquela leveza inicial de relacionamento, e agora ela está despertando mais uma solidez desse sentimento. Então, ela pode estar se vendo pensando mais em você, ela pode estar se vendo imaginando vocês dentro de um relacionamento. Então, ela pode estar começando a criar raízes dentro desse sentimento em relação a você que se conectou com a selenita. Conta pra gente aí nos comentários, porque a gente gosta de ler a situação de vocês. Agora a gente vai ver aqui os pensamentos e os sentimentos da sua pessoa amada. Certo? Vamos lá. Muito bem. É uma pessoa um tanto quanto com algumas, vamos dizer assim, crenças em relação ao aspecto afetivo, né? Ela tem muitas crenças, ela tem alguns medos enraizados aqui, a sua pessoa. Ao mesmo tempo que ela sonha em ter um relacionamento, em construir uma família, em ter uma solidez dessa relação, ela tem muitos medos aqui, a sua pessoa amada, né? Ela tem muitos medos, os pensamentos dela ainda são de muitos bloqueios emocionais e sentimentais. Ela domina muito bem o aspecto de trabalho, aqui a gente já vê essa localização, então por isso aí ali a energia do Cavaleiro de Ouros, né? Ela é uma pessoa que pode dominar muito bem o networking, as relações de trabalho, a vida profissional, os estudos, tudo isso ela encara com grande positividade e grande ambição. É uma pessoa que tem muita ambição no aspecto material e profissional. Porém, no aspecto afetivo, que é o centro da nossa questão aqui em relação a você, ela tem muitos medos, ela tem muitas crenças a respeito de relacionamento. Porém, quando você apareceu na vida dessa pessoa, né, quando você aparece, quando você chega, você meio que muda muito do estereótipo que essa pessoa tem a respeito de relacionamento afetivo aqui, tá? Outra coisa, essa pessoa ela tem se conectado muito à intuição dela para entender a profundidade do que ela anda sentindo por você aqui, né? Então é aquela mudança de status. Antes ela estava muito na diversão, na leveza, na paixão, na tranquilidade, e agora ela sente esse sentimento mais profundamente se solidificando. E aí o que ela faz? Ela internaliza, ela tá buscando a intuição dela, né? A sua pessoa, pode ser um homem, pode ser uma mulher aqui, tanto faz. Ela tá buscando mais da intuição dela para entender essa conexão entre vocês. Por quê? Porque o que tá enraizando agora tá se aprofundando de uma tal maneira que é como se ela pensasse até que vocês têm alguma conexão mais antiga, né, de outras vidas, porque você remonta ela aquela sensação que a gente tem da primeira vez que a gente se apaixona na vida, né, que tudo fica bonito, que tudo fica encantado, que tudo fica meio que idealizado. É como se você trouxesse para a vida dela o arquétipo da pessoa que ela sempre sonhou, traduzindo aqui, né, o pensamento dela tá muito nesse sentido aqui. E aí, quando a gente vai para o sentimento, essa pessoa ela fica sentindo a sua falta muito mais do que ela imaginou que ela poderia sentir. Então, ela sente saudade, ela quer se sentir mais próxima, apesar de que a rotina dela de trabalho, de estudo, agora não anda permitindo muito isso, né? Mas ela tá se sentindo muito acolhida dentro desse sentimento que tá brotando aí por vocês. Isso é algo positivo no sentido de que está fazendo ela derrubar algumas barreiras em relação ao medo, né? E às crenças que ela tem de relacionamento. Sabe aquela pessoa que muitas vezes tem a crença assim de que homem é tudo igual, mulher é tudo igual, no fim das contas a gente vai se decepcionar, a gente vai quebrar a cara? Você tá tirando ela desse lugar comum,
que para ela, durante muitos e muitos anos, foi assim que ela encarou a vida afetiva, tá? Colocando todo mundo dentro do mesmo cesto e avaliando todo mundo de uma maneira igual. Você sai desse processo, você vem para ela como alguém diferente de todas as pessoas que ela já conheceu, que ela já se envolveu, que ela já ficou, que ela já se apaixonou. Ao mesmo tempo que isso traz leveza, isso também traz medo para ela, né? Porque ela tá lidando com um terreno totalmente desconhecido na questão afetiva, tá? E ela ainda se lamenta muito das decepções que ela teve anteriormente, mas a gente percebe que ela tá buscando autoconhecimento, tá buscando a intuição. Ela pode estar até fazendo terapia nesse sentido para se fortalecer, para se posicionar de uma maneira mais positiva em relação a você, tá? E qual é a tendência para vocês dentro de um futuro aqui de 15 a 30 dias mais ou menos? É uma tendência de que essa conexão entre vocês se aprofunde, saia do nível só da química, que já é bastante alto, né? Do nível físico, aqui vocês têm bastante entrosamento nesse sentido. Porém, ela ainda não firmaliza, né? Não formaliza nenhum compromisso ainda entre 15 a 30 dias. Mas ela pensa sobre isso de uma forma positiva, mas quando ela olha, né, nos finalmente, ela ainda fica meio que lá e cá. A tendência é de vocês intensificarem mais a presença de vocês, intensificarem mais o diálogo de vocês, intensificarem mais o processo de conexão. Para quem está afastado, né? Lembrei agora, tem possibilidade de reconciliação aqui? Tem. Mas é na velocidadezinha ali do Cavaleiro de Ouros, né? Devagar e sempre, devagar e sempre. Muito provavelmente que dentro desse meio tempo, essa pessoa pergunte de você, ela volte a conversar com você, se vocês não estão conversando. Mas é aquela coisa bem lenta, né? Ela vai comer pelas beiradas, ela vai falar sobre vida profissional, sobre viagem, sobre sonho. E lá na frente, no final desse período, talvez ela convide vocês para um encontro e o encontro caliente, né? Aquele revival com direito a tudo que vocês têm aí, né? Ela já vem, quando ela vier para o encontro, já é para eu volto e volto com tudo, mas é uma tendência mais lenta aqui para quem se conectou com o cristal de selenita, tá certo? Deixa aí nos comentários pra gente como é que essa leitura ressoou, bota o teu dedinho no like, no joinha. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Ativa o sininho das notificações para sempre saber quando a gente bota novos vídeos aqui. Praticamente a gente tem conseguido colocar toda semana agora. Às vezes com mais frequência, às vezes com menos frequência, mas a gente não está falhando semanalmente aqui, né? Energia da sua pessoa amada. O pajem. Esse é o pajem. É que no Star Tarot ela bota príncipe, né? Esse aqui é o pajem de espadas. Eu tava aqui em dúvida da situação, mas é o pajem, não é o cavaleiro. O pajem de espadas. A energia da sua pessoa amada. Aqui, né? E eu tô analisando os arquétipos dessa carta aqui. A energia da sua pessoa é de bastante curiosidade em relação a você. Então, vocês podem ter muitas conversas o tempo todo, se vocês estão em conexão, se vocês estão ficando, né? É aquela pessoa que quando você não manda mensagem, ela já fica. O que aconteceu? Meu Deus, o que está acontecendo? Por que a pessoa parou de falar comigo? Por que a pessoa não está respondendo? O que tá, né? É uma pessoa muito trabalhada na ansiedade aqui, a pessoa da sua pessoa amada, para quem se conectou no Quartzo Rosa. Mas é também uma pessoa extremamente curiosa em relação à sua vida. Então, ainda que vocês não estejam tanto assim nesse movimento de conversa, de troca de mensagens, né? De muito se falar, ela busca saber de você nas redes sociais que ela tiver acesso aí. Aquela pessoa que até bota o teu nome no Google para ver se você tem algum processo ali, sabe? Aparece no Jus Brasil o nome da pessoa, né? Fulano de tal tem processo. Se ela souber o teu nome completo,
você tá na roça, porque ela tá investigando tudo e mais um pouco. Já botou teu nome no Serasa para ver quantas dívidas você tem. É uma pessoa mega master curiosa, né? E é uma pessoa também que, dentro dessa curiosidade, que chega a ser até infantil, porque ela é insegura, né? A pessoa extremamente curiosa nesse ponto, nesse aspecto, é bastante insegura. Ela às vezes te cutuca para te provocar intencionalmente, tá? Para ver o que a ação dela desperta em você, o que a ação dela provoca em você. Ela gosta de cutucar a onça com a vara curta, sabe? Esse ditado. Às vezes ela quer despertar até o teu ciúme para entender como é que esse ciúme conversa com você. Às vezes falando coisas que vão te deixar chateada, chateado. Às vezes postando coisas, né? Aquela pessoa mega master infantil, gente, eu acho muito infantil a pessoa que posta em direta nas redes sociais ou no status do WhatsApp, né? Meu Deus do céu, como é infantil. Porque aquela frase que você posta ali pode atingir milhares de pessoas, menos aquela que você quer atingir. Então é muito infantil fazer isso. Mas essa pessoa aqui, ela é capaz de fazer isso por você, tá? Porque ela é extremamente insegura, extremamente imatura emocionalmente. E é aquela que dá a cutucadinha, né? Nossa, sabe a fulana? Eu conversei com a fulana ontem e a fulana falou de ciclano, sabendo que você não gosta da pessoa, por exemplo, né? É esse tipo de pessoa aqui que vai te cutucar para ver a sua reação. Ela gosta de uma briguinha, de uma instigada, ela se sente, né, melhor com essas provocaçõezinhas. Então, é essa energia aqui da sua pessoa, extremamente imatura, daqui, infelizmente. Eu tenho que rir, gente, mas eu tô rindo de nervoso, porque eu não gosto desse tipo de coisa, né? Da pessoa que vai te provocar pra te tirar do sério só pra ver a tua cara, sabe? E na verdade é uma insegurança da pessoa que faz ela agir dessa forma, né? Porque é como se você não sentir nada, nenhum tipo de reação, ela já acha que você não gosta dela, sabe? Esse tipo de gente é esse tipo aí do Pajem de Espadas. E aí, quais são os pensamentos e sentimentos da sua pessoa imatura, amada, aqui, né? É uma pessoa que ela pensa, se vocês ainda estão se conhecendo ou no início de um relacionamento, se aprofundar nessa relação. Porém, o fato dela ser bastante insegura, ela não vai deixar isso claro para você nesse momento. Ela pensa que ela tem muito sentimento por você, e aí muito cuidado, porque por conta dessa insegurança dela, dessa imaturidade emocional, para muitos aqui, isso pode se tornar uma dependência emocional e não um afeto genuíno em si. Então ela tá trabalhando esse viés interno ainda, né? Ela tem muito sentimento, mas é um sentimento que ela não expressa, ao menos ela não expressa da forma que você gostaria, ela faz esse tipo de coisa imatura, né? A expressão dela de sentimento é meio atravessada por conta disso. É uma pessoa imatura e egoísta, no sentido de que ela só faz as coisas na hora dela, no tempo dela, do jeito dela. Então ela não leva muito em consideração a tua visão aqui dentro, tá? Ela é tão imatura a esse ponto no aspecto de relacionamento. Então por isso que eu falo, tenha cuidado aqui para essa relação não se tornar uma dependência emocional por conta dessa imaturidade dessa pessoa. Essa pessoa ela carrega muitos medos internalizados, né, de insegurança, e ela não faz nada com isso ainda, né? Porque sabe aquele tipo de pessoa que tem a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu morri assim e eu vou ser sempre assim? É essa pessoa, tá? Cuidado também para vocês não estarem entrando ou se engajando dentro de uma relação tóxica aqui. Porque por conta dessa pessoa ser extremamente egoísta, é como se ela só visse por enquanto o seu aspecto de servi-la dentro dessa relação. Tem que ter muito cuidado aqui.
Estamos falando de uma pessoa muito madura profissionalmente. Aqui, para vocês, ela pode já ter uma carreira estabilizada, pode ser dona de um negócio, pode ter ali já uma parte material e financeira bem tranquila. Estamos falando de uma pessoa que até de idade ela pode ser mais madura. E como assim essa pessoa é imatura? Extremamente imatura emocionalmente, embora possa ter já uma idade até avançada. Tá? Não estamos aqui vendo um cenário de pessoas extremamente jovens. Estamos vendo um cenário de pessoas mais maduras de idade, né, no biológico, no físico, porém o emocional, ó, deixa a desejar dessa pessoa. Ela tem muitos medos, ela tem muitas inseguranças, ela tem bloqueios internos sérios que ela precisa trabalhar em terapia para se aprofundar. Diferente totalmente de quem se conectou com a selenita. É outra pessoa aqui, é outra pegada, tá? É uma pessoa que ela sofre demais por ser dessa forma. E ela precisa fazer mudanças internas muito significativas para enxergar a questão de relacionamento de maneira diferente. É uma pessoa que já passou por muitas decepções, é uma pessoa que já foi traída, é uma pessoa que dentro do relacionamento familiar também já sofreu traições de pessoas da família, aquele caso de que, tipo, o pai e a mãe se traíram e aí desmancharam o casamento e aquilo trouxe grande trauma para a pessoa. O pai ou a mãe praticaram, quando ela era mais jovem, a alienação parental, separou todo mundo, né? E isso trouxe uma bagagem de sofrimento para essa pessoa muito desafiadora, tá? O que a gente vê aqui de pensamento dessa pessoa, ela pensa muito em você, ela tem muito sentimento, mas ela não sabe extravasar isso e ela se sente ainda muito insegura. Então, por isso que ela quer dominar essa relação, por isso que ela quer se manter no controle dessa relação, tá? E ela fica em dúvida de até que ponto ela consegue equilibrar isso. Justamente por conta dessa imaturidade emocional. Tem coisas que ela não sabe lidar na parte de sentimento. E ela não procura ajuda. Ela procura resolver sozinha. E ela acaba resolvendo do jeito errado. Então, por isso que ela entra ali naquela energia de imaturidade, de irresponsabilidade, de medo, né? E aí, qual é a tendência futura dessa relação aqui de vocês? Por incrível que pareça, vai acontecer algo entre vocês que vai fazer essa pessoa refletir. E muito do que parece aqui é um leve afastamento de vocês. Vocês, consulentes aqui, vocês, né, nossos inscritos que estão assistindo essa leitura, vão tomar uma decisão de, por conta dessa imaturidade, essa indecisão, essa coisa vai, não vai dessa pessoa, de um afastamento, ainda que breve, ainda que momentâneo. E esse afastamento vai fazer essa pessoa repensar na possibilidade, né, de ir buscar essa ajuda que ela tanto precisa. Ou até mesmo vocês vão ter uma conversa séria com essa pessoa, né, em determinado momento. Ela pode chamar vocês para sair, para um encontro, e nesse encontro você colocar, olha, eu tô afim de um relacionamento, eu quero namorar, noivar, casar. Se esse não é o teu ponto, a gente termina aqui, se separa. E isso vai causar um grande despertar nessa pessoa, tá? E aí vocês vão mudar todo o aspecto para fazer essa pessoa equilibrar melhor o emocional dela. Porque ela vê você como uma pessoa muito importante, muito significativa, de grande valor e referência. Mas até então aqui, ela só tá pensando nela. Então, à medida que você endurecer com essa pessoa, ela tem um choque de realidade e começa a pensar na vida, tá? Porque a gente vê aqui um momento de ruptura entre vocês e ela passando por um momento sozinha, indo lá pro cantinho do pensamento, entender o que ela tá fazendo, entender a dinâmica de onde ela estava levando essa relação. E aí isso faz vocês transformarem tudo isso de uma maneira muito genial, né? E não entra nesse aspecto, tá? De falar para a pessoa, se você não tem essa intimidade até aqui com ela, de que ela precisa de terapia, de que ela precisa fazer essa mudança. Porque ela por si só, e pelo fato de você colocar ela na parede, em xeque, do que você realmente quer,
ela vai ficar pensando, tá? Para quem está afastado dessa pessoa e é um ex e você quer uma reconciliação, esse período de afastamento de vocês tem feito essa pessoa pensar sobre isso, mas é ainda necessário um pouco mais de tempo para ela amadurecer, tá? Por conta desse processo individual. Ela tá buscando ainda esse fortalecimento emocional. Ela ainda tá num despertar, né? Ela ainda tá no movimento de é isso ou aquilo, mas ela investiga a sua vida para saber se você já tem outra pessoa. Porque a partir do momento que ela vê você com outra pessoa, se ela vê você com outra pessoa, isso aqui muda. E aí ela vai correr atrás de você. Aquele fatídico só dá valor quando perde. É exatamente essa pessoa aqui. Tá certo? Meus queridos e minhas queridas, eu desejo sucesso à vida amorosa de vocês e eu quero que vocês contem para mim sobre a leitura de hoje, o que ressoou aí na vida de vocês. Um grandíssimo beijo e fiquem bem até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.